O Agustin Canapino, o argentino que estreou esse ano na temporada 2023 da Fórmula Indy, falou uma declaração polêmica, eu diria aqui, sobre pilotos. Ele comparou Max Verstappen e Alex Palou. Palou bicampeão da Indy, o Max caminhando para ser tricampeão mundial da Fórmula 1. E ele disse, Palou é de outro mundo porque é um piloto, para mim, o melhor piloto do mundo. E se ele não é o melhor, até depois deu, se não é o melhor, ele está entre os três. Aí foi indagado, melhor que o Verstappen? Ele disse, na minha opinião, ele é mais completo que o Verstappen. O que ele faz na IndyCar é realmente estranho. É uma opinião subjetiva, mas até brincou, fãs de Verstappen não me critiquem, mas para mim correr em oval torna os pilotos da Indy diferentes. Christian Fittipaldi, você que correu nos dois universos e sei que é um grande fã de circuitos ovais, o que você acha dessa declaração do Canapino? Agustin Canapino. Bom, primeiro eu acho que o Canapino, tendo vindo de turismo e ter sentado direto no carro de Indy, eu acho que ele fez uma grande temporada, a temporada de estreia, né? Isso. A temporada de estreia dele lá na Indy me surpreendeu, acho que te surpreendeu também bastante. Comparando até com o Jimmy Johnson, que era o nosso parâmetro, né? Não, de Stock Car. Estava muito abaixo, exatamente. Não dá nem para comparar. A gente está falando de duas situações completamente diferentes. Agora, aplausos para o Canapino. Eu espero que tenham tirado isso que ele falou meio fora de contexto, né? Porque desculpa, seu Canapino, tudo que você fez de brilhante durante a temporada, as dificuldades que você teve de ter que aprender o mais rápido possível numa estrutura pequena, numa equipe pequena, eu acho que aí o que você falou, na minha opinião, forçou um pouquinho demais. Os pilotos podem ter, eu não sei se mais completo é a palavra perfeita para a gente usar, mas eles abrangem uma forma de condução um pouco maior do que o que você faz na Fórmula 1, que é muito específico, é muito simulador, vai para a pista, faz isso, faz aquilo. Na Indy não, você corre em oval pequeno, oval grande, circuito permanente e pista de rua, sendo que todas essas numa qualidade pior do que aquilo que você corre na Fórmula 1. Então, por causa disso, de repente, o seu leque de experiência com os circuitos é um pouco maior. Agora, chegar e falar que talvez o Palou é um dos melhores pilotos do mundo, não foi isso que ele falou? Primeiro ele falou que ele era o melhor, então, depois disse, se não é o melhor, está entre os três. Aí eu sinceramente acho que ele forçou um pouco demais, e mesmo porque o Canapino, com todo respeito, fez uma grande temporada. Eu fiquei surpreso. Um cara que veio direto do turismo para correr de Indy, o que ele conseguiu fazer. Quanta experiência ele tem em automobilismo europeu, ele já correu de Fórmula 1, não correu de Fórmula 1, óbvio que a gente sabe que nunca correu de Fórmula 1, então como é que ele consegue julgar isso daí? Ele sabe das pressões que tem na Fórmula 1, ele sabe do tipo de condução que você tem que ter na Fórmula 1, não, ele não sabe, então eu vou discordar disso que ele falou em relação ao Palou. Mas não é uma forma também, por exemplo, de uma destacar um pouco uma forma, eu acho, de valorizar o trabalho dele. Ele falando que o Palou é mágico, ele tá querendo dizer que a Indy provavelmente é mais forte ou mais ou menos do mesmo nível que a Fórmula 1. Mas eu acho que ele forçou um pouquinho nessa declaração dele. Antes de perguntar pro Nelsinho o que ele acha sobre isso, mas, por exemplo, o Palou... É porque eu vou ser curto e seco. Então, vai... Não, pode falar. Mas o Palou pra você é nível Fórmula 1? Eu acho que é. Ele é nível Max? De jeito nenhum. De jeito nenhum? Não. Poderá ser? Talvez sim. Agora, hoje por hoje, ele é nível Max? De jeito nenhum. Não, mas hoje por hoje também... Quem que é nível Max? Ninguém tá no nível Max. Mas assim, o Palou pode andar perto dele, mais perto do que, sei lá, vamos pegar aí o
O Sainz. Ou Pérez. Pode, acho que pode. Mas é uma coisa que a gente nunca sabe, porque a gente já falou isso 200 vezes aqui. Talento ele tem. Agora, a cabeça dos pilotos, quando chegam na Fórmula 1, sim, que realmente uns aguentam, outros não aguentam, outros crack under pressure. Tipo assim, tem uns caras que tem, infelizmente, a cabeça, ela pira. Né? Isso que foi exatamente o que a gente tava falando lá do Sargent. Então, assim, tipo, o James tentando cobrir tudo. Nick DeVries, exatamente. Logan Sargent, isso acontece. Então, assim, se você não quer ter pressão, não corra de Fórmula 1. Ponto. Não, fiquei curioso pro seu curto e grosso que você falou. Demorou 15 minutos pra responder. Não, o cara falou besteira. Pronto, é só isso. Tipo, e outras vezes, é porque a gente como não teve corrida, a gente tem que falar sobre assuntos que... Não, é que eu tentei elaborar a minha explicação. Entendi, você tá tentando fazer mais longo o podcast, é isso. Mas deixa eu aproveitar um gancho pra você, rapidinho aqui. Não fique bravo. Por exemplo, quando o Villeneuve saiu da Indy e foi pra Fórmula 1, tá certo que sentou num canhão, primeiro ano já, e foi campeão no segundo. Você imaginava que ele ia performar o que ele performou? Você correndo com ele na temporada 95 da Indy? Imaginava. Agora, se você perguntar pra mim, o Villeneuve era melhor que o Schumacher? Não era. Então, é mais ou menos isso que tá acontecendo. O que você acha que aconteceu com o Villeneuve depois que ele ganhou? Você acha que ele perdeu tesão pelo negócio? Porque é difícil você julgar ele no ano que ele foi campeão, porque o carro era muito bom em tudo. Mas eu nunca achei ele nada demais depois, entendeu? Tipo... Eu acho que o talento dele, isso é do jeito que eu enxerguei, sempre foi relacionado a se o carro tá funcionando ou não. Então, se o carro tava funcionando para aquela janela pequenininha dele de guiar, que ele se sentia confortável dentro do carro, daí o talento dele aparecia. Agora, o que a gente já discutiu um monte de vezes aqui, o cara corre de Stock Car, por exemplo, vamos usar você, correu de estoque, de WEC, Rally de Sertões, IMSA, aquilo, de repente tem pilotos que não conseguem se adaptar a tantos carros diferentes. Eu acho que eu diria que é um deles relacionado à motivação. Eu acho que no ano seguinte que ele foi campeão, que a Williams... Quem foi companheiro dele? Era o Hill? O primeiro ano foi o Hill e o segundo foi o Frentzen. O ano do título foi o Frentzen. E os dois também... Vamos usar o nível de hoje em dia. Eu acho que o Sainz é melhor do que eles todos. Eu quase diria que eu acho que o Frentzen me impressionava mais que o Hill. Mesmo que o Hill foi campeão do mundo e o Frentzen não foi. Eu acho que como velocidade pura, eu acho que eu iria de Frentzen. De novo, a cabeça dele, na hora que teve que performar, eu acho que ela não estava lá, deve ter dado aquele tiltzinho, como a gente já viu acontecer com centenas de pilotos, mas o Frentzen, ele sempre me impressionou bastante, desde a época da Fórmula 3000. Eu corri com os dois de Fórmula 3000 e de Fórmula 1. Se você perguntar para mim, na Fórmula 3000, antes de eu chegar na Fórmula 1, quem te impressionava mais? Ou quem você ficava mais receoso de correr contra? Eu ia falar Frentzen, sem dúvida nenhuma, mais do que o Hill. Tem pontos interessantes, inclusive tem uma entrevista do Frentzen no Beyond the Grid da Fórmula 1, que é muito legal, e ele fala um pouco sobre isso. Que quando ele chegou na Williams, ele viu que não estava talvez preparado para o desafio, até comentou dos botões, tinha muitos botões para a época, claro. Na Williams, ele não estava tão acostumado em mexer com o carro, o Villeneuve estava um pouco mais, então ele comenta bacana essas histórias do Frentzen. Elabora um pouquinho, Palou, Canapino, Palou, Verstappen. Não, é que a gente está tentando achar coisas pra falar, né? A gente tem que falar uma entrevista que o coitado falou uma coisa que deve ter se arrependido já, entendeu? Não vou julgar ele por ele. Às vezes a gente fala umas coisas da boca pra fora, né? Se ele realmente quer dizer isso, ele, né? Talvez o ponto de vista dele é que na Indy todos os carros são iguais, teoricamente, só muda o setup de equipe pra equipe. O Palou conseguiu em 2 anos, né? 3 anos. 3 anos, 2 títulos. Então, assim, se olhar por esse lado, é um cara que andou na frente de
vários pilotos estão lá há muitos anos, os carros são todos iguais, andou bem em oval, em misto, pista de rua, em qualquer lugar que jogou ele andou bem. E, né, na Fórmula 1 você tem essa diferença de quando o cara é campeão, independente seja o Hamilton, o Max, qualquer um, é porque os carros deles estão dominando, né? Então, assim, mas eu continuo acreditando que o Palou eu teria muito interesse de ver ele na Fórmula 1, né? Podendo andar primeiro, talvez, numa AlphaTauri, de igual para igual com qualquer outro piloto ali que eles estão pegando, porque diferenciado ele deve ser, né? Em 3 anos, ganhar 2 campeonatos não é normal, assim. Ainda mais num campeonato que você tem pilotos lá há 10 anos, 15 anos, né? New Garden. 20 anos no caso do Dixon. New Garden, pilotos muito experientes. Depois Power. Enfim, tem muitos pilotos bons e com equipes boas que muita experiência, entendeu? Então... Não, e para somar isso que você está falando, eu acho que um dos pontos que me chama a atenção do Palou por exemplo, quando ele vai para Indianápolis. Em Indianápolis, quanto mais experiência, até um certo ponto você tiver, quanto mais experiência você tiver com aquela pista, com aquela corrida especificamente... É uma corrida de experiência, conta muito. Exatamente, conta muito. E o Palou chegou lá, ele andou bem. Ele já de cara, ele andou, ok, assessorado pelo Dixon, pela Ganassi, que tem toda a receita para andar bem, mas mesmo assim ele performou. Então, tiveram situações adversas onde a experiência contava contra o Palou e o talento dele demonstrou que o talento dele quase pesou mais do que a própria experiência. Então, eu tô com você. Eu adoraria ver o Palou na Fórmula 1 para ver o que ele conseguiria fazer e, de repente, revolucionar tudo. E daí a gente vai ter que engolir tudo aquilo que a gente tá falando aqui, né? Porque o Canapino tinha razão. Eu acho que o que o Canapino quis dizer é que na Indy existe uma gama de pilotos que talvez são completos porque eles correm em pistas diferentes comparado com a Fórmula 1. Eu acho que nem isso, porque os carros são muito mais parecidos um com o outro, né? Os carros, na verdade, são iguais, só tem 2 montadoras de motor, mas também que os motores são muito parecidos, né? Não, e eu tenho certeza que essa frase dele foi tirada de contexto. Tenho certeza absoluta, porque na hora que quem estava entrevistando ele meteu o microfone na cara dele e viu que ele falou aquilo lá, opa, ele deve ter dado uma corda para conseguir extrair mais coisa. O cara até pergunta, melhor que o Verstappen? Então, exatamente. É isso aí.